Boa noite a todos os nossos live espectadores. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo. Estou aqui hoje com meu querido amigo Vitor Hugo Crespo, analista militar aqui junto comigo, do Frontcast. E hoje nós vamos conversar sobre a Venezuela. Vamos falar então sobre a questão da operação realizada pelos Estados Unidos para a captura do Maduro, né? A operação intitulada de Operação Determinação Absoluta, que foi uma operação que de início surpreendeu muita gente, né? Porque foi uma operação que ela foi feita realmente assim, ela durou poucas horas, uma operação noturna, e ela foi um sucesso completo. O que demonstra que os Estados Unidos eles têm ali uma capacidade muito grande de realizar esse tipo de operação, e, na verdade, quando você estuda a história das forças especiais norte-americanas, você vê que eles realmente treinam muito para este tipo de operação. Um tipo de operação seja de resgate, de captura, ou mesmo um tipo de operação de intervenção rápida, né? Às vezes não dá tão certo, quanto aconteceu na Somália, né? Que tem até aquele filme Falcão Negro em Perigo, que mostra lá quando a operação falha, ou mesmo no Irã, em 79, relacionado à embaixada lá do Irã, também falhou. Eu até coloquei aqui na live passada do café geopolítico que a Venezuela era muito mais fácil fazer esse tipo de operação, porque a capital venezuelana é costeira, né, muito perto, então é muito mais fácil do que uma capital do interior. Bom, então assim, nos últimos anos já tinha crescido essa tensão, muito mais do que antes, entre os Estados Unidos e Venezuela. Sempre houve, desde de que o Chávez chegou ao poder, né, o Chávez ele chega ao poder com ele chega ao poder com uma proposta nacionalista e socialista, né, o socialismo bolivariano. Oi. Só um adendo. Ele começa a falar em socialismo ali lá para 2006, né? Ele entra em 1999, ele começa a falar em socialismo lá para 2006. Ele primeiro é muito mais um nacionalismo latino-americano. Inclusive, o nacionalismo era identificado até como um típico nacionalismo, tanto é que ali no início, por exemplo, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro elogiava ele. Né? Em vídeo elogiando ele, porque tinha aquela ideia. Só que aqui na América Latina é muito difícil um socialismo realmente, um nacionalismo realmente soberanista e que pretende encaminhar uma nação para uma soberania que acabe não flertando ali com o socialismo. O mesmo aconteceu em Cuba. A Revolução Cubana de início não era comunista, não era socialista, só que a pressão dos Estados Unidos é tão grande e você precisa fazer reformas tão profundas. E aqui na América Latina, reformas que em todos os outros, que na Europa seriam identificadas como reformas liberais, aqui a questão, o fosso é tão grande que as pessoas consideram que as reformas que, se fossem feitas na Alemanha, seriam feitas reformas liberais, aqui é tida como reformas socialistas, né? Tamanho é o fosso que as coisas são aqui na América Latina. Mas o Chávez ele consegue, durante muito tempo, manter ali mais coeso o poder, nacionaliza, né, a questão do petróleo. Só que no nosso entender, né, porque eu já discuti isso com o Vitor anteriormente, ele comete um erro, que é não utilizar aquele momento em que as commodities, né, do petróleo estavam em alta, para políticas de maior industrialização da Venezuela. Ele também, eu estava até lendo um artigo recentemente de um geopolítico chinês, agora eu não estou com ele aqui, então, não, que ele estava falando também que o Chávez demorou muito para socializar os meios de produção, né? Porque ele disse que, assim, que a revolução, ele até fala, a revolução bolivariana já tem 25 anos. Ele fala, na China, com 25 anos, já tinha sido tudo
já tinha sido socializado. E ele fala assim, não, o Chaves não mexeu em nada no sistema, né? As fazendas continuam com a oligarquia venezuelana, né? E a questão das Forças Armadas também. Ele fala, ó, com 25 anos, a China já tinha bomba atômica, porque sabia que ia ter que enfrentar os imperialistas. A Venezuela, com 25 anos, não tem uma indústria de arma própria, não fabrica nada. Depende de exportação. Então, eu achei muito interessante esse artigo desse chinês, que ele vai falar, ó, para nós daqui, do terceiro mundo, quando a gente tem uma proposta de fazer uma revolução, a gente tem que correr. Não pode ir lentamente, porque logo, logo vai vir o... Então ele fala, ó, vocês têm que aprender com a China. Com 25 anos a gente já tinha bomba atômica para se defender. Com 25 anos não tem nem indústria de armas, né? Aí esse geopolítico chinês estava fazendo essa comparação. Aí você tem a troca de poder com Maduro e, ao mesmo tempo, sanções econômicas norte-americanas, que é o início da guerra. Eu sempre chamo sanções econômicas de guerra econômica. Até que a gente chega, então, na situação de hoje, hoje não, né? De alguns dias atrás, aí, que existe... Trump sobe ao poder e, junto com o Trump, ele tem assessores, né? Que são ali muito ligados à questão da América Latina, e a América Latina volta a ser o foco, né? Infelizmente, voltou a olhar para nós, assim, e a doutrina Monroe volta a fazer parte central da estratégia de segurança norte-americana, e o primeiro lugar que eles resolvem intervir a Venezuela, tanto para garantir o fornecimento de petróleo mais barato para os Estados Unidos, quanto para impedir que petróleo chegue a Cuba. Vai lá, Vitor. Tem alguns pontos aí, né, para a gente falar. Primeiro que esses erros, né, da Venezuela, né, foram muitos erros, né, assim, e se falando em um país independente da orientação política, né, um país que ele depende só de um produto, e esse produto é a força motriz da nação, né, em algum momento isso pode trazer problemas, né, qualquer crise mundial na compra, no transporte desse produto, você vai estar em sérios apuros. Então, ele, por ter a maior reserva do mundo, talvez eles tenham acreditado, a gente fala ele, né, mas, na verdade, assim, eu não acredito que seja sempre uma pessoa, né, é sempre um grupo de pessoas que estão ali assessorando, por mais que seja focado em uma pessoa só, em qualquer regime, né. Sempre tem aqui a pessoa que é mais especialista em um assunto, que vai dar uma assessoria, um conselho, enfim, né. Então, assim, talvez eles tenham achado que, pelo fato de terem as maiores reservas do mundo, ninguém ia falar assim, não vou comprar da Venezuela, né? Talvez eles não tinham previsto que poderia ocorrer uma sanção em cima da venda dos seus produtos. E foi um erro, mas por que foi um erro, né? Porque quando o barril de petróleo, lá em 2014, 2015, caiu de 120 para 30, 40 dólares, né? O que eles importavam com esse valor, obviamente, diminuiu o poder de compra, né, do Estado venezuelano. E eles tomaram alguns erros econômicos do tipo ter contas básicas do dia a dia, ter programas assistenciais totalmente dependente aí da questão do petróleo, né? Então, quando minou, né, a estrutura do que eles tinham ali ficou comprometida, né? E estava nas mãos de quem? O comércio, né? Ficava nas mãos de quem? De pessoas que eram contrárias ao regime, né? Então, isso gerou para eles muitos problemas, né? Enfim, e a gente viu, né, a falta de abastecimento, a gente viu ali, não que seja tudo culpa do petróleo, eles também tiveram alguns erros ao colocar essas políticas em prática. Por exemplo, eu li sobre casos de coletivização de algumas fazendas. Então, ao invés de respeitarem ali quem administrava as fazendas, né, para poder ir seguindo e de repente mudar mais para frente, não. Eles colocaram algumas pessoas que eram trabalhadores, mas que não tinham experiência em administrar fazendas, administrar alguns recursos, números, né, finanças. Então, em algumas fazendas isso teve alguns problemas. Eles não
até onde eu sei, né? Ele não nacionalizou todas, mas ele teve alguns projetos que ele tentou fazer isso, né? E eu sei de projetos que não deram certo, pode ter tido vários que deram certo, não sei, mas eu sei de exemplos que não deram certo por conta disso, né? Então, a pessoa que escreveu até mostrou dentro de uma visão socialista como um aprendizado, né? Como se você, em caso de alguma revolução, segundo ele, você aprender também com o que tinha antes, mas enfim. Então, esse foi um erro, né, de não ter diversificado sua economia, né? Não que não tivesse, mas não ao ponto de, na falta de um recurso, o petróleo, ele se mantém. No Brasil, por exemplo, a gente sabe que a gente tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas a gente tem produção, né, que pelo menos o básico a gente consegue, né, se manter, né? Alimento, por exemplo, se a gente não tiver hoje o básico para manter a população, na próxima safra a gente tem, né? A gente consegue, né, pegar terras improdutivas ou alguma coisa que só está plantando soja ou só algodão, né? A gente diversifica ali, na próxima safra a gente consegue, né? No estado que eu vim, que era o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, a gente tinha ali a gente tem uma área rural do estado que produz hortaliças, produz frutas, verduras, né? Na Serra também se produz muita coisa, então o rio, ele é abastecido pelo próprio Rio de Janeiro, muita coisa vem de fora, né? Feijão de São Paulo, etc. Aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte. A gente tem coisas que vêm do Sudeste, mas tem muita coisa que vem da Paraíba e de Pernambuco, né? Muitos alimentos, assim, talvez a maioria. Feijão, arroz, né? Próximo aqui na Paraíba, você tem produção de arroz, numa área que é mais de brejo. Então, assim, a gente tem, né? A gente exporta para outros estados, os estados onde se você tem muita produção de soja, mas ele importa de outros estados, não de outros países, mas de outros estados, outros alimentos, né? Então, assim, acho que o Brasil talvez não tivesse esse problema, porque apesar de a gente exportar muita soja, a gente ainda consegue manter aí boa parte da alimentação dentro do país, né? E produtos mesmo de uso. Dificilmente o espectador aí, o Edgar, pode ver quais produtos você compra que é de fora. Né? No máximo uma maçã que vem da Argentina, né? Um arroz que às vezes também traz de outros países, mas para complementar a produção. Né? Mas se você for ver, dificilmente você pega coisa que é fora. Carne, a gente só compra carne nossa, né? Vai ver de outros estados. Às vezes encarece por conta de um imposto quando ele passa de um estado para o outro. Mas seriam coisas assim que se você não tivesse, outras coisas nacionais poderiam dar conta sem que houvesse fome, né? Essa é a questão. A própria soja, né? Produz muita soja, mas assim, tem a proteína de soja, né? A carne, como se fosse uma carne moída, né? Que os veganos comem muito. Na época que eu era estudante do ensino médio, ensino fundamental, em escola pública... Você falou na época que eu era vegano. Não. Não tem, eu até como comida vegana, assim, né? Mas, assim, não é... Eu sou carnívoro. Mas, assim, na época, a carne de soja, ela era barata, cara. E as escolas compravam ela por ser mais barata, né? Hoje ela é mais cara, talvez, não sei. Porque, aqui, na região que eu moro, tem uma universidade, né? E essa universidade muito grande aqui na região de Marília, e teve uma época que eles produziam essa carne de soja. Então, ela era incentivado a consumir essa carne de soja. Uhum. Eu já comprei, né? Uma vez, 2 vezes, assim. Só para ver como é que é, né? Como é que faz. Assim, tem que ser bom. É bom de tempero, senão ela fica com gosto estranho. Mas outra questão também é a questão da indústria bélica, né? Uhum. Que você fica totalmente refém de uma indústria bélica. Lógico que uma indústria bélica não se constrói do dia para a noite. Isso, inclusive, é uma lição para o Brasil, que está deixando a dele escoar, né? A questão da Vibras aí, que está na ordem do dia, né? Para fazer uma Vibras nova, vai mais 30 anos. Então, você não pode deixar escoar. Né? Mas, se você for pegar assim, um comparativo de um país, que também é um país que só depende de um produto de exportação. É um país mais ou menos do mesmo tamanho, com uma população mais ou menos semelhante, que é o caso do Irã.
O Irã viu, por exemplo, que era impossível fabricar caças. Né? Por quê? Caça é um negócio que você tem que ter muita troca tecnológica, não é fácil. Você tem que ser um país muito poderoso para construir. O Brasil tem condições, porque tem uma Embraer aí da vida que tem condições. Hoje, se quisesse, teria condições. Né? Houvesse disponibilidade política para isso. Agora, o Irã não conseguiria. Eles fizeram o quê? Investiram pesadamente numa indústria de drones e mísseis. A Venezuela poderia ter optado por começar uma indústria de drones e mísseis nacional, que lhe desse uma capacidade ampla de um ataque. Né? E, lógico, formação, né? Formação tecnológica para impedir, por exemplo, guerra eletrônica, né? Que foi a grande falha ali, que depois nós vamos falar. Já deu uma cortada aí. Você está ouvindo aí, Vitor? Agora estou. Acho que você deu uma... Por um momento deu uma oscilação, né? Eu não sei se é aqui ou aí, é porque está com um tempo muito ruim aqui, talvez seja isso. Tá fechando o tempo aqui para uma tempestadezinha. Aqui é difícil. Não, era só isso. Era só... Então, aí, por exemplo, mas também tem algumas oportunidades que eu lembro que, não sei se eles perderam, não se interessaram, porque eu lembro que a Rússia, quando ela oferecia os equipamentos dela, ela oferecia também a troca de informações, a troca de tecnologia, né? Com os aviões para o Brasil, por exemplo, né, uma parte ser montada aqui, né, já tinha se falado também em transferir a tecnologia da fabricação dos AK-12, os fuzis, né? Os S-300 não, né? Mas assim, talvez eles tenham perdido aquele trem que passa, né? Você tem uma gama de oportunidades que você pode se agarrar em vários períodos, e quando o trem passou, já era tarde demais, né? As commodities já estavam não só com um valor mais baixo, mas também a necessidade, talvez, do petróleo venezuelano ali, não a necessidade, mas o comércio, né, por conta das sanções, a guerra econômica, como diz ele, tá? Então, assim, está totalmente enfraquecido. Uma crise política, porque, assim como a gente falou sobre o Irã, né, a população ela quer saber do dia a dia, né, de ter o seu pão de cada dia ali, a sua rotina sem ter interrompida. Independente de qual tipo de governo esteja no poder, ou no governo, né? Poder é outra coisa. Qual orientação que esteja no governo, quando falta no dia a dia do trabalhador, do cidadão comum, né? Quando falta escola ali, quando falta comida, bens de consumo essenciais, começa a ter problemas de popularidade, né? Então, isso gerou ali na Venezuela esse êxodo, né? Foi acho que de 8 ou 9 milhões de pessoas, né, que saíram. Inclusive aqui onde eu moro, no meu município, na escola em que eu trabalho, nós temos crianças venezuelanas. Aqui e é no interior do estado de São Paulo, né? Bastante, já bem longe da Venezuela. Não, aqui é o interior do Rio Grande do Norte, onde eu moro, e tem venezuelanos aqui. Tem pelo menos 2 ou 3 famílias que eu já vi, né, pedindo as coisas na rua, né? Mas eu sei de uma família que veio e conseguiu trabalho e tudo mais. Eles se espalharam por aqui, no Brasil. E dificilmente eles vão voltar, até porque, assim, o Brasil tem um sistema de segurança social que poucos países têm, apesar de muita gente criticar, mas você tem escola garantida para os filhos, você tem médico e você tem o Bolsa Família, que é uma assistência, né? E o povo brasileiro é um povo bastante cordial para essa questão de assistência social, né? Você tem sempre igreja distribuindo comida, você sempre tem as pessoas dão uma ajuda, você sempre tem entidades sociais, então essas pessoas... E aqui, por exemplo, um restaurante que eu gosto muito de ir aqui, né, uma pizzaria,
A dos garçons lá é venezuelano, né? O pessoal, o outro que está fazendo a pizza também é venezuelano. Então, assim, esse pessoal que veio para cá, tá com os filhos na escola, já entrou no sistema de saúde, arrumou emprego, esse pessoal vai se tornar brasileiro, eles não vão. Só volta se tiver muito bom. Se Quer ver um exemplo? Bom. Quem é operário, por exemplo, aí da indústria, né? Até mesmo da indústria do petróleo. Se lá começar, bom, a gente vai falar depois sobre isso, né? Se lá começar a ter muita exportação e ampliarem, né, a produção e exportação, talvez alguns empregos da área ali de petróleo da indústria possam voltar e Você fala que quem tem uma formação técnica, né? Quem tem formação ou já trabalhou na área, por alguma razão parou de trabalhar, né? Mas a pessoa que não tinha, né, formação, trabalhava no terceiro setor, dificilmente volta, né? Porque, assim, como você falou, aqui, por mais que nós tenhamos problemas, eu estava vendo, fugindo só um pouquinho do assunto, né? Um vídeo, eu sempre vejo vídeo do pessoal da África, né? No Instagram e tal. Então, um rapaz falando que na África, assim, aqui no Brasil, uma pessoa de classe baixa, ela consegue comprar uma máquina de lavar, por exemplo, né? Se aperta um pouquinho, se esforça um pouquinho, né? Às vezes o marido e a esposa trabalham juntos, conseguem ou juntar o dinheiro ou parcelar uma máquina de lavar. Porque você vai em qualquer loja, em qualquer cidade, você tem para vender, né? E ele falando de Angola e Moçambique, que você não tem, assim, essa oferta de coisas vendendo. Porque eles não têm uma indústria, né? Como a que tem, apesar dos nossos problemas, entendeu? Várias outras coisas, por exemplo, fogão, eles falam de fogão também. Você não tem, a classe baixa não tem uma oferta tão grande de fogão a ponto de, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm, né? Não é à toa que a União Europeia quis assinar um acordo de livre comércio com a gente, né? Eles não quiseram assinar um acordo de livre comércio com nenhum país africano. A gente tem uma... Assim, estamos no processo de desindustrialização, mas ainda assim a gente consegue se manter, né? A gente poderia ser muito mais do que somos hoje. Mas, enfim. E voltando na Venezuela, ela perdeu, esse trem passou, né? O que eu acredito é que eles acharam que aquela situação ia durar para sempre, né? E, enfim, passou. Vieram as sanções, o Trump apresentou em crise, né? O Trump chegou no poder, voltou ao poder, na época em outros governos, não sei se foi o Trump, agora se foi o Biden que chegou a conversar com o governo lá, de modo a voltar, né, a comprar o petróleo, mas chegou no momento Biden. que chegou a voltar a comprar, assim, estava comprando, sim, tinha uma empresa americana que estava comprando petróleo. Se não me engano, a Chevron, que era a única que tinha autorização Chevron, ainda. Ainda tem, né, a autorização a fazer essa compra, só que essa compra é uma quantidade pequena, né? Mas quando o Trump agora foi falar para as empresas americanas que ele queria que as empresas americanas voltassem a explorar, eles mesmos falaram assim, olha, os custos não valem mais a pena, porque o petróleo está em baixa, os custos não valem mais a pena. Porque a gente vai ter que refazer, vai ter que recolocar toda uma infraestrutura que nesse momento para a gente não vale a pena, porque... Não, o que acontece é o seguinte, fala que não tem essa infraestrutura, a infraestrutura está sucateada, mas não é bem assim. A estrutura, porque como é que a Petrobras, vamos lá, a Petrobras investe na sua infraestrutura? Ela vende aquele recurso, ela tem em caixa, né? Com esse dinheiro em caixa, ela melhora a sua produção. Ela faz a manutenção, ela cria novas plataformas, novas plantas, né? Ela vai reinvestindo ali o lucro que ela tem. Se você tem uma empresa de petróleo que está vendendo pouco, você tem pouco para investir, entendeu? Assim, meio que uma coisa meio básica, entendeu? Então, não é assim, porque o regime... Calma. Né? Tem muita ingerência ali, tem muita intervenção ali de militares que foram colocados ali para garantir, né? Assim como o Bolsonaro tentou fazer aqui no governo dele. Colocaram... Se diz que muitos militares ali não tinham competência técnica, assim como no Brasil também fizeram, né? Então, assim, beleza.
Mas mesmo assim, o corpo técnico que está abaixo deles, abaixo do presidente, dos presidentes, diretores ali, que são militares, né? Eles têm as condições técnicas de garantir um aumento de produção. Só que não se garante porque você tem que ter caixa para isso. E esse caixa, ele precisa de bilhões para você, por exemplo, se você produz, vamos falar de hoje, né? Parece que produzem 1 milhão, cerca de 1 milhão. Se estima que poderiam produzir 3. Então, você precisa de mais equipamentos para prospecção, você precisa de transportar esse óleo até um navio que vai sair. Então, você precisa aumentar a sua infraestrutura e isso depende de dinheiro. Se um dia eles já tiveram 3 e hoje não tem mais, equipamento parado, sem manutenção, né? Equipamento que vai ter corrosão, que vai quebrar, entendeu? Que uma borracha, por exemplo, o equipamento vai secar, você precisa trocar. Então, assim, é muito dinheiro que, se você não tem, você vai deixar parado. Entendeu? É a questão do Angra 3, né? Angra 3 hoje se gasta milhões, não sei se bilhões, mas se gasta milhões para manter... Bilhões mesmo. Bilhões, né? Bilhões. Para Bilhões. manter todos os equipamentos que foram comprados e estão parados, né? Existe contrato com empresas de logística para guardar esse material, para manter esse material, né? E assim, você gasta esses bilhões para não perder outros bilhões, porque não... Então, você vai gastar bilhões para sempre para manter aquilo, né? Enfim. Então, assim, é algo que eles não tiveram como. Por mais força que tivessem, eles iam ter que como é a força motriz do país, se você tirar dinheiro dali, do público que vendiam, né? Para poder investir pesadamente para aumentar essa produção, você ia tirar de investimentos dentro do país, que já está em crise, e você ia aumentar a produção para quê? Para nada, porque não tem quem compra, por conta das sanções, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada, né? Então, o que se espera, assim, é que hoje, após os eventos que nós vamos contar, se tenha um investimento, se libere a compra ou para mais empresas, ou que a própria Chevron consiga comprar mais. E isso entrar mais dinheiro em caixa e o governo venezuelano poder, a PDVSA, né? PDVSA consiga reinvestir. Mas vamos voltar lá para o dia, né? Então, isso tudo gerou, isso do que a gente conversou, gerou ali uma situação em que o governo americano, por motivos econômicos e políticos, preferiu ali derrubar não o chavismo, né? Não o governo, mas prendeu o Maduro. Poderia ter tido uma conversa... Esse daí foi o... Como é que fala? Né? Como é que fala assim, quando a gente está esperando acontecer alguma coisa num filme? Plot twister, né? Todo mundo esperou que ia cair. Uma pessoa... Gente que ganhou o prêmio Nobel e que está até dando medalhinha do prêmio Nobel para o Trump, esperou que esse presidente... Isso nunca funciona na Venezuela, né? Já teve um outro que se declarou, o Guaidó lá, que se declarou presidente, nunca levou, né? Acho que nunca levou na Venezuela isso, né? O pessoal... assim, vamos lá, antes de falar dos dias, né? Foram 8 ou 9 milhões de pessoas que saíram do país. Não eram 8 ou 9 milhões de pessoas que eram a favor do governo, que estavam votando nos caras. Eram pessoas que, numa eleição, votariam a favor do Guaidó, da Corina, entendeu? Então, assim, eles estavam... O próprio Estados Unidos falou que eles estavam sem apoio popular. Entendeu? Então, claro, a gente tem toda aquela questão da dúvida sobre as eleições, né? O próprio Brasil ficou meio com o pé atrás, o governo brasileiro ficou com o pé atrás, né? Muitas pessoas dentro do Brasil dizem fielmente que os documentos liberados comprovam né, a honestidade ali do que aconteceu. Outro grupo de pessoas falam que outros documentos dizem que houve fraude, mas, enfim, quem estava ali, né? Pode falar. Não, o governo Lula teve, sim, um afastamento desse terceiro mandato da Venezuela. Tanto por essa questão de não ter reconhecido, quanto por ter bloqueado a entrada da Venezuela nos BRICS. Se a Venezuela tivesse entrado para os BRICS, teria dado a ela, digamos assim, não sei se não teria acontecido
os Estados Unidos não teriam invadido, porque, afinal de contas, o Trump, ele não liga muito para essas linhas, mas, pelo menos, assim, comercialmente, ou no mundo, seria já uma inserção um pouquinho maior da Venezuela, né? Assim, afinal de contas, faria parte dos BRICS. Os BRICS não funcionam como uma OTAN, né? Mas não, isso poderia, inclusive, gerar uma situação em que alguém poderia chegar numa reunião do BRICS e falar assim, olha, isso não pode ocorrer, né? A gente tem que se salvaguardar, não foi assim que aconteceu com a OTAN, né? A gente tem que fazer algum... se bem que assim, o Irã foi atacado e não aconteceu com o Irã. Né? Eu não acho que os BRICS... A questão dos BRICS é que seus países são diversos demais, afastados demais geograficamente, e muitos deles inimigos militarmente um dos outros, para gerar uma aliança militar. Assim, porque, querendo ou não, dos 3 grandes ali, China e Índia, tem estado de guerra entre eles, disputas fronteiriças. China e Rússia... Econômica também. Econômica e de domínio do Oceano Índico, né? China e Índia e Rússia, a coisa só não é pior porque tem um estado tampão ali que sobrevive, que é a Mongólia, né? Tipo assim, nenhum dos dois mexe com a Mongólia, que é a mesma coisa que fizeram que a Argentina e o Brasil fez no século XIX com o Uruguai. Deixa esse povo existir aí só para ter menos briga entre a gente, né? Mas vamos lá pro dia, né, da operação, senão a gente vamos terminar a live e não vamos chegar, né? É bom, antes de falar do dia, é bom falar dos dias anteriores, né? O que acontece? A gente sabe, né, que tinha uma frota ali, acho que você já tinha falado em algum vídeo seu, né, sobre a frota americana ali no Pacífico, na América Central, no Mar do Caribe, né? Que era o porta-aviões e o USS Iwo Jima, né, um navio que porta drones e também transporta as forças especiais, vários outros navios, né, enfim, aviões, bombardeiros, caças. Eles vinham, semanas antes, fazendo inserções diárias, né? Diárias porque era todo dia, mas acontecia no período noturno. Né? Então, toda noite, eles entravam no espaço aéreo venezuelano, né, para testar, assim, né, como prontidão. A prontidão, obrigado, dos sistemas de defesa. Então, cada dia eles iam mais para dentro da Venezuela, cada dia eles iam mais para um lado, mais para o outro. Então, eles iam... Só que nisso, né, lembra que o Trump falou que eles tinham... ele havia permitido a CIA trabalhar dentro da Venezuela, né? Alguns, não se sabe se... Pelo menos eu não sei, né? Não sei se é espectador, mas não se sabe se pessoas venezuelanas ou de outras nacionalidades alugaram apartamentos, casas próximos ali a algumas unidades militares e do governo, justamente para estudar a rotina, né? Então, o que eles faziam? E pessoas dentro ali do próprio governo, né? Próximas ao Maduro. O que eles faziam? Olha a estratégia, a cada inserção existia um alerta e o Maduro era levado para o bunker, né, para o quarto seguro, né, como queira chamar. Então, toda noite eles entravam, os aviões americanos no espaço aéreo venezuelano, eles emitiam um alerta e os seguranças cubanos e venezuelanos, levavam ele e a esposa para o bunker. Então, isso foi feito repetidas vezes, né? Então, no dia do ataque, eles sabiam exatamente onde o Maduro ia estar, que era do quarto para o bunker, entendeu? Então, eles sabiam o prédio, sabiam aonde entrar e aonde está o Maduro, e como chegar ali no bunker, né? Então, aí é importante dizer, vamos passar o vídeo primeiro? Aí do seguinte, eu explico as outras imagens. Não, eu só quero falar uma coisinha antes do vídeo, né? Só assim pra gente. Aí depois você explica as imagens, tranquilo. Assim, ó, que a operação então foi no dia 3 de janeiro, né, de 2026, e pelo que eu tenho aqui, foram os Estados Unidos destacou
houve elementos das Forças Armadas dos Estados Unidos, de todas elas, Exército, Marinha, Força Aérea e o Corpo de Fuzileiros Navais, além de comando de operações especiais como a Força Delta e a aviação de operações especiais do Exército, o SOAR, também participação do comando, né, de cyberguerra, o US Cyber Command, do comando de guerra espacial, Space Command, da CIA, do FBI e do DA. Então, assim, eles, cara, colocaram todo mundo ali, era uma... Mas vamos lá, vou passar um vídeo aqui agora que o Vitor selecionou. É um vídeo de um youtuber gringo, né? Fora do país, mas eu achei bem interessante essa animação. Ela mostra ali, ó, vocês podem repararem ali no... Calma aí que eu vou voltar no início. Você quer que vai parando e você fala, eu vou parando. Não pode falar, é só para a gente ter uma noção mesmo. Só pode olhar ali no canto inferior direito, ele tem ali a data e a hora, né, e as forças ali. Como o Edgar falou, né? Olha lá, ó, apareceu. Como o Edgar falou, se puder baixar um pouquinho o volume, como o Edgar falou... É melhor deixar sem volume, né? Melhor deixar sem volume. Caracas está ali na beira do Mar do Caribe, né? O que não ocorre com Teherã, né? Aí ele vai explicando, está dizendo onde estão as forças venezuelanas. Aí você pode ver também que tem cubanas, né? Que são a segurança, né, das forças especiais. Sim, aqui, ó. Cubanas. Essa estrelinha vermelha ali é o alvo, né? Então houve o bombardeiro, aí mais pra frente eu vou explicar como se deu esse bombardeiro. Eles bombardearam principalmente as defesas aéreas, né? Vai passando isso assim, ó, olha a hora, 3 da madrugada. Depois, aí rapidinho, uma parada. Depois que eles terem bombardeado a defesa aérea, eles tiveram a segurança de ir com os helicópteros, né? Esses helicópteros, um deles foi avariado. Eu vi uma pessoa que falou que era um Manpad, né? Aquele míssil terra-ar lançado por um soldado, por um defensor venezuelano, que teria atingido, mas não teve baixa e a aeronave continuou a sobrevoar, a funcionar e voltou. Não tem número, não se fala em número de baixa, mas enfim, aí foi a operação que eles desceram lá no prédio, né? Desceram ali até o bunker. O que se conta é que nesse caminho até a descida do bunker e no retorno ao helicóptero, eles tiveram um confronto. Então, aí é o final, né? Mostra tudo iluminado ali. Não é bem assim, né? Como se eles tivessem pessoas ali em todos os... Mas, enfim. O que eu imagino que possa ter ocorrido é que as forças especiais norte-americanas, ao chegar no prédio, eles estarem usando... Porque eles cortaram também a guerra cibernética, também foi uma guerra que cortou a luz de Caracas, né? Então, se o prédio não tinha... Eu imagino que o prédio sem luz, não sei se tinha um gerador, os americanos devem ter adentrado ali o prédio com óculos de visão noturna, né? Então, assim, um soldado defensor ali, um segurança do Maduro, sem visão noturna no prédio escuro, com um soldado especializado da Força Delta com óculos de visão noturna, ele teria ali uma vantagem enorme, né? Ele teria, com certeza, eliminado esses defensores. Então, eles foram até o Maduro, que ele estava entrando ainda no bunker. Parece que a porta estava aberta e ele estava ainda no processo de adentramento do bunker. E ele foi rendido, ele e a esposa, levado, né? Como diz no Rio, né? Perdeu. Ele falou, perdi. E ele falou? Não, eu tô falando, tô parafraseando aí como se fala no Rio, né? No Rio, quando você é assaltado ou você é preso, você fala, perdi. Entendeu? O cara fala, perdeu, você fala, perdi. Tanto o bandido, quando vai te assaltar, ele fala, perdeu. E você, como assaltado, fala, perdi, pode levar. E quando o bandido é preso também, a polícia fala, que eu sou do interior, se fosse eu sendo assaltado, eu já ia falar, eu perdi o quê, senhor? Perdi o quê?
Perdeu a carteira, perdeu o celular, é isso. E o policial também, quando rende o bandido, fala, perdeu, não reage. E o bandido fala, perdi, não pode me levar. Então, Quando eu assim, tava falando, não, só um adendo aqui, que nem eu tava falando, eu sou tão do interior, né, que esse dia, ano passado, eu tava vindo de carro, né, aí passou um motoqueiro e bateu no vidro do meu carro, né, aí fez assim, aí eu, como alguém que só viu no interior, abri o vidro do carro e falei, que foi, moço? Aí ele falou assim, isso que o meu celular estava até aqui no canto. Ele falou assim, não, é que tem, acho que a sua porta está aberta, quer que eu feche para o senhor? Eu falei, pode fechar. Ele foi, a porta foi embora. Vê se alguém que nossa, mora no Rio, São Paulo, ia fazer um negócio desse. nossa, não faria. Uma vez eu sinalizei para um outro carro, né? Que ele fechou a porta e o cinto ficou na. A fivela ficou do lado de fora da porta, né? Que ele fechou o carona. Aí eu sinalizei para ele, sinalizando. Ele olhou para mim assim, ó, acelerou. Ele estava entendendo que eu estava pedindo para ele encostar para ser assaltado, né? Enfim. Aí, voltando lá ao Maduro, nesse retorno, né, ao helicóptero, né, aí também houveram confrontos, né? Que é o que se fala e também o que se especula ali, né? Então, esses strikes aí que ele está falando, que está mostrando, como é que houve? O FA-18, né, o Prowler, né, ele, na década de 90, ele substituiu ali bom, antes, né, mas ele acabou substituindo uma versão do Intruder, do A6, né, era um A6 que tinha 4 tripulantes, e o FA-18, essa versão Prowler, né, ele, ele é um avião que ele detecta os sistemas de defesa aérea e ele envia, pode botar a imagem aí do SA-300? Esse? Ah, então, esse aí, ó, esse é o Growler, eu falei Prowler, né, é Growler. Esse é o Growler, que ele tem aí, você pode reparar que na asa dele tem um sistema ali eletrônico, e ele tem um míssil, mostra a imagem do míssil. Isso é que eu não sei se eu coloquei um míssil, hein? Ah, esse é o S-300, volta lá. Esse Esse é é o o S-300, S-300. o S-300 que a Rússia vendeu para a Venezuela, né? Então, o que ele faz? Ele tem um radar que ele, assim, falando grosseiramente, ele faz uma varredura e ele lê os aviões que estão no espaço aéreo daquele perímetro que ele trabalha. O FA-18, ele consegue ler a leitura do SA-300, né? E ali ele tem esse míssil que ele, enfim, que ele acha, né, de onde vem esse sinal, basicamente. Não sei Ele tem se eu mandei isso. esse avião, inclusive, também, né, foram utilizados 6, né, que decolaram de Porto Rico. Isso Foram aí. utilizados 6, e ele também, ele gera também um ruído eletrônico, né, que provoca a saturação de radar, e faz tanto que o radar localize alvos fictícios, quanto depois a perda de detecção, né? Então, assim, praticamente utilizou, né, as defesas antiaéreas venezuelanas. Sim, porque o operador ali do sistema, ele fica confuso, né? Então, numa hora tá mostrando uma coisa, numa hora tá mostrando outra. Então, acredito que o treinamento que eles tenham, né, já seja assim, a gente está sendo atacado aí ciberneticamente pelo inimigo. Então, logo após esses sistemas foram eliminados, aí, pelo que eu pesquisei, se fala que os S-300 foram todos destruídos, outros falam que eles só ficaram confusos, nem todos foram destruídos. Acho que com o tempo as informações vão chegar, né? Assim, com mais... Qual que teria sido destruído? Os S-300? Os S-300. O que se ventila aí, né, nas mídias é que eles teriam sido destruídos. E também vi outras fontes dizendo que nenhum deles, ou nem todos foram destruídos, foi apenas a guerra cibernética que paralisou eles. Mas, enfim. Eu também li que a guerra cibernética aí foi realizada, né? Porque os Estados Unidos colocou 150 aviões, estavam em cima da Venezuela, junto com um ataque cinético integrado. Então, aqueles radares que insistiam ainda, o operador insistia em operar, foram alvos de ataques com mísseis, né? Ataque cinético, né? Ataques com mísseis, né? Eles insistiam em operar mesmo após a interferência do ruído.
Agora, outra coisa também é que, assim, apesar de se falar muito, esse S-300 não é digamos assim, o mais novo. A Rússia tem mais novos, inclusive vendeu mais novos para a Turquia, né, que é o S-400, 400 e pouco lá, e também são muitos poucos, acho que são também pouquíssimas baterias, então elas ficam, acho que são 3, então existe um espaço, assim, sem proteção, né, assim, não é uma quantidade também grande, né. Então, aí é isso, né? Então, eles primeiro inutilizaram as defesas aéreas para os helicópteros poderem, né, adentrar ali o espaço, né? Eles passaram ali pela serra, né, de Caracas, enfim, o que se esperava, né? Assim, eu não sei se, assim, uma análise minha, né? Assim, por que ficar ali em Caracas, né? Um governo que você já tinha ali os americanos no Mar do Caribe, você tinha ali essas entradas diárias, né, no espaço aéreo venezuelano para testar as forças, porque Maduro continuou ali em Caracas, né, não foi para uma unidade militar mais para o interior, né? Tudo bem que um líder, muitas vezes, ele quer mostrar que ele, né, que está ali junto ao povo e tudo mais, mas talvez tenha sido um pouco de... não sei se ele estava... As conversas que ele estava tendo com os americanos, né, fez ele acreditar que não haveria uma intervenção, né? Lhe deu Assim, acho segurança, né? que deu segurança para ele. Lembrando que o Irã foi atacado por Israel naquele momento lá, e para Israel barra Estados Unidos barra OTAN, em meio a em meio a discussões, né? Em meio a uma reunião, esqueci agora o nome. Conversações, convenção. Conversações de paz, né? Então, assim, não dá para você confiar muito. Mas eu também tenho a mesma crítica, assim. Inclusive, eu acho assim, que outra coisa do regime, né? Do regime aqui, eu uso o regime para qualquer forma de governo, tá? Não é um sentido pejorativo. Mas, assim, desde lá, do final dos anos 90, 99, ali, quando o regime chegou ao poder, até agora, sabendo que o maior inimigo seria os Estados Unidos, toda a força armada deles e os principais fortes ainda continuavam no primeiro lugar de ataque, que era o litoral, né? Quando você poderia já ter removido, construído bases militares, bunkers, essas coisas todas, também no interior, ou mais para o interior, para garantir uma segurança maior em caso de ataque. É como o Brasil, que antes tinha tudo aí no Rio de Janeiro, né? Sofreu um ataque. Tanto é que no golpe de 64, os americanos mandaram um porta-aviões para onde? Né, ali para o coisa do Rio de Janeiro. Boa parte das unidades brasileiras ainda estavam lá, né? No Rio de Janeiro, apesar da capital já estar em Brasília, né? Assim, a gente talvez tenha colocado muitos militares, né, em pontos estratégicos ali da economia e do governo, né, economia também, pontos estratégicos do governo, e talvez eles tenham investido pouco na própria defesa militar, né? Como eu falei, de repente acreditando, né, que sempre estariam aí vendendo, né, o seu óleo, né, o seu petróleo. Enfim, também houve ataque de drones. Tá, desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Eu ia falar que também houve ataque de drones kamikazes, né, e ali nas localidades, né? Houve derrubada das comunicações, de redes de energia. Então, assim, foi um ataque que afetou tanto ali questão de ataques, cyberataques, quanto ataques a eletromagnéticos, né? Então, assim, é isso que justamente o título da live, né? Que é guerra multidomínio, quer dizer, a guerra aconteceu em todos os domínios possível, né? Satélites em órbitas, armas eletromagnéticas, cyberataques, ataque cinético, então, assim, foi tudo. Então, e tudo isso é infinitamente mais barato do que uma invasão, tanto em custo financeiro, político, de vidas, né?
Foi infinitamente mais barato do que você invadir ali a Venezuela, né? Então, assim, foi Sim, uma porque se operação. você tivesse uma invasão por terra, soldados em terra, aí. Porque assim, é, essa guerra entre. Com toda essa tecnologia que talvez o único país do mundo que alcance um nível igual a esse sejam, não sei, a China e a Rússia, provavelmente, que tem armas desse porte que os Estados Unidos têm, né? Torna a guerra muito assimétrica. Agora, soldado ali no meio da cidade, tendo que conquistar casa a casa, ou no meio das montanhas da Venezuela, que é um país cheio de montanhas, ou no meio ou como é que fala, ou no meio da floresta amazônica, aí o nivelamento é mais simétrico. Né? Aí aquela coisa do Vietnã, um cara com sandália e um AK-47 e um soldado americano com todo aquele negócio parecendo um Robocop, não estão no nível mais... Pode parecer tão distante, mas não é mais tão assim. Agora, uma outra coisa, Vitor, que eu vi é assim, que também ali, aonde o Maduro estava, né, o forte... É Tijuana o forte, o nome dele? É isso, Tiuna. né? Tijuana, isso. Então, Tijuana é alguma coisa que tem Tijuana também, que eu tô... Forte Tijuana Tijuana. do México. Ah, é do México, isso. Forte Tijuana, ele é cercado de montanhas, né? E que as forças especiais com os helicópteros, então assim, é um vale e o forte está no meio. E que tem um lugar assim, e que ele estava todo protegido, mas tinha um lugar que era uma montanha mais alta, muito perto assim com nuvens assim tal, que eles o único lugar que eles acreditavam da onde não viria o ataque foi da onde os helicópteros passaram. Né? E Eles acreditavam que seria muito arriscado para os pilotos passarem ali. E eles esperaram um momento em que não teve chuva, né? Tava vindo dias com chuva ali na região. Por isso que falam que era para ter sido em dezembro, né, a operação. Acho que o Trump queria, assim, tipo, para ano novo, né, aquela coisa, né, semana de ano novo, aquela coisa. Porque ele é midiático, né, o cara é da mídia, né, ele queria, eu acho que presente de ano novo por americano, essas coisas. Mas aí é interessante a gente falar algumas coisas, né, sequestrou o Maduro, né, prendeu o Maduro e a sua esposa sob a acusação de pertencer ali, né, a um cartel, ou favorecer um cartel de drogas. Sendo que quando eles chegam lá, né, a acusação já muda, né? Ele vai de Caracas até o USS Iwo Jima, e do USS Iwo Jima ele vai para Guantánamo, em Cuba. De lá ele vai para Nova York, né? Em Nova York ele vai lá para a prisão, né? Para ele poder ser julgado. E nos autos da acusação eles mudam, né? Já tiram dele a acusação de que ligava ele ao tráfico de drogas. Quer dizer, a própria acusação modificou, né, os promotores, né, modificaram. O próprio Trump também falou que, assim, é complicado, né, porque toda a motivação, né, todo o motivo ali seria derrubar tirar o Maduro do poder, porque ele estava inundando os Estados Unidos com drogas, né? Só que... Não, só assim, pessoal. Não, desculpa, pode continuar, depois eu falo. Claro que existe, né, também a ilha de drogas também da Venezuela, né? Tudo, assim, os grandes países ali do Caribe, produtores ou que são corredores de droga, vai droga para os Estados Unidos. Até no Brasil vai, né? A gente sabe. Mas, como assim, tinha que ter um grande motivo... Não falei isso alto não, hein? É que eles estão ouvindo aí. Como tem um grande motivo, né? Tiveram que pegar ali um cartel, né? Que, assim, pelo que também... Na internet a gente tem vários tipos de informações. Né? Pelo que se fala, é que se comentava, ou se comenta na Venezuela, que o nome desse cartel era tipo assim, como no Brasil se fala assim, a galera do colarinho branco, né? Os políticos de colarinho branco, faz tudo errado. Então pegaram esse nome, né? E meio que inventaram, né? Cartel das Flores, uma coisa assim, né? Como se fosse assim, uma maneira pejorativa que as pessoas falam do governo. Não sei se é verdade. Mas, de qualquer forma,
por incrível que pareça, quando chegou lá, já caiu essa acusação, já caiu, né, de envolvimento. Continuaram outras acusações, até próximas ao que seria o contrabando, essas coisas, mas caiu. E o que se esperava, o que todo mundo esperava, talvez, é que derrubando o Maduro, né, a oposição ganharia espaço, né? A oposição estava ali sendo levada muito em consideração, né, pelos países que discordam, pelas pessoas, os países que discordam do regime do Maduro. Só que, para surpresa de alguns, só tirou Maduro, mas o regime não foi derrubado, né? E quando perguntado por um repórter, se não me engano, da Associated Press, se não me engano, ele falou: olha, a oposição não tem o respeito de toda a população. Aí você para e pensa, mas era um regime que era, né? Aí você começa a ver as coisas mudando. Então, assim, muda-se o discurso pelo interesse. Qual o interesse? É o petróleo. Está ali bem óbvio. Ele fala, né? No discurso dele eu baixei, eu acho que eu te mandei, Edgar, no WhatsApp, o discurso dele legendado. Tem ele falando assim, claramente, assim, mais da economia, de produzirem mais, para vender mais, eles vão comprar. Né? O foco ali era o petróleo. E nessa entrevista que o Trump dá, logo após, nessa coletiva, ele não fala sobre não, agora sim, vamos atacar o cartel aqui e ali, vai parar de vir droga assim. Agora vai parar as drogas, né? Quem sabe que não vai. Porque, assim, todos os especialistas que eu li, assim, a maioria deles dizem assim, que o grande corredor de drogas não é o Caribe, é o Pacífico, via Pacífico, subindo ali pelos estados, mas principalmente chegando na Baixa Califórnia, que é a Baixa Califórnia ali dentro do México, e dali para o Califórnia. Tanto que... E não por dentro do Caribe, via Flórida. A maioria do outro lado. E que a Venezuela, ela não é um dos estados, assim, ela tem tráfico, como tem em todo lugar, mas, assim, a Venezuela não é assim, nossa, se não tiver Venezuela, metade da droga parou de ir. Que nunca foi. Sim. O que ocorre é que, assim, os países produtores, né, a droga que a gente fala é cocaína que vai para os Estados Unidos. Então, os países produtores, Colômbia, Peru e Bolívia. Então, a Bolívia, assim, os outros países também, Equador também produz, mas, assim, pesadamente, vamos dizer, tipo exportação, são esses 3 países. Então, assim, com o combate, né, até o plano Colômbia, teve o combate ao tráfico ali dos Estados Unidos ali na Colômbia, né? Então, diminuiu muito, né, a ida via Colômbia. Então, o que aconteceu? O Equador virou uma rota muito grande, né? Isso foi falado, assim, várias reportagens, várias investigações dos próprios americanos, né? Dizendo que lá, Equador virou nova rota, né? Os portos do Equador sendo totalmente cooptados ali para esse contrabando de drogas. Então, como você falou, o foco estava no Equador, né? Mas ele quis mirar na Colômbia, na Venezuela, como a gente está conversando aqui, por razões, assim, puramente, como dito por ele, né? Por razões econômicas. Então, apesar dos Estados Unidos ser um grande produtor de óleo, nem, assim, uma coisa que o pessoal tem que pensar assim, nem todo óleo se refina em qualquer refinaria, né? Você tem países que produzem óleo mais grosso, como a Venezuela, o Brasil também desse tipo grosso. Tem países que produzem um óleo fino, tão fino como um azeite, sabe? Então, o óleo mais grosso, ele serve para você produzir graxas, né? Querosene, vários tipos de insumos para a indústria. O mais fino, ele é muito melhor para o combustível, né? Para a gasolina, para o diesel. Não que o grosso não dê para produzir. Só que o grosso, antes de ele chegar no nível de fazer os combustíveis, ele tem uma gama de outros produtos que ele pode produzir, que alimentam a indústria, né? Então, assim, o Brasil, por exemplo,
é autossuficiente, só que também a gente também exporta. Muita gente não sabe, a gente também importa muito óleo, né? Acho que da Nigéria, se não me engano, de Angola. Que é para quê? Que é para refinar mais rápido, né? Enfim. Então, os Estados Unidos é isso. Nem todas as refinarias dos Estados Unidos conseguem refinar o óleo, o petróleo lá, tanto retirado do Alasca ou do xisto, né? Nem todas as refinarias conseguem produzir esse tipo de óleo. Então, o óleo da Venezuela e de outros países é imprescindível, né? Da Arábia Saudita já vai, então já é muito forte para os combustíveis, enfim. Só para ter aquela coisa, né? Eles produzem muito, consomem muito, mas eles precisam de outros países também por essas razões. Totalmente. Lembrando que uma semana, um mês antes dessa operação, as empresas produtoras de petróleo tiveram uma reunião com o Trump e sua equipe, né? Para dizer, e aí? Como é que vai ser? Entendeu? Acho que são coisas que são importantes dizer, porque a operação militar ela é precedida por um evento político, né? Um evento militar é precedido por um evento político. Né? Não são os generais, os comandantes que decidem ali o que vai ser feito, né? Quem decide ali é a política, né? Como já dizia o Clausewitz, a guerra é a política por outros meios. Exatamente. Né? Ou a consequência da política, né? Agora, assim, o fato do Maduro ter sido capturado, levado para os Estados Unidos e ter mudado ali a principal acusação demonstra o estado de deterioração em que se encontram as instituições norte-americanas. Porque, assim, primeiro, eles não conseguiram impedir um cara que tentou um golpe de Estado, coisa rara nos Estados Unidos, nós não podemos, infelizmente, dizer o mesmo, mas os americanos podem dizer o mesmo. Eles não conseguiram impedir que esse cara se recandidatasse de novo e ganhasse a eleição. Né? Assim, é aquela coisa, né? Os Estados Unidos, hoje, eles precisam passar por uma reforma para adaptar as instituições democráticas dele ao século XXI, porque eles ainda operam com as instituições do final do século XVIII. Quer dizer, aquele negócio, por exemplo, de ter voto por por colégio eleitoral, quer dizer, o Trump não era nem para ter ganhado o primeiro mandato, porque ele teve 2 milhões a menos de voto do que a Hillary Clinton. Não que a Hillary Clinton também não seja uma pessoa que adora uma guerrinha, porque ela gosta também. Ela é um dos chamados falcões também, né? A Hillary Clinton. Então, mas assim, isso demonstra que os Estados Unidos, ainda que o povo americano tenha entrado na rua também, né? Na última semana nós vimos o povo americano na rua também, protestando, depois que como é que é mesmo o nome da polícia do Trump lá, da imigração? É a ICE, né? Matou uma mulher lá, ainda acusaram a mulher que foi vítima de terrorismo, né? Ainda acusaram a mulher de terrorismo, né? E a população americana está se virando contra isso também, porque é uma outra coisa também, né, gente? Assim, é aquilo que nós falamos na live passada, né? Não é porque um país ele é contra os Estados Unidos que o governo dele é bonzinho. E assim também não é porque é os Estados Unidos que todo americano é imperialista, todo americano é coisa. A gente tem que saber diferenciar governo do povo. Afinal de contas, a gente também pode ter governo que não nos agrade e a gente tem uma posição política diferente do governo, né? Ideológica, então. Bom, então, assim, né? Já passamos de 1 hora. Então, é isso. Então, isso gerou, né, uma tensão aqui, principalmente na Colômbia, né? Porque algumas acusações que eles fizeram ao Maduro ele também estendeu ao presidente da Colômbia, né? Dizendo que ele era chefe de cartel, enfim, né? E assim, Parece que deu uma acalmada, né? Esses dias, né? Sim, deu, mas estou falando assim, na sequência, né? Na sequência que aquele baque da operação deixou todo mundo, né?
eles já haviam lançado um documento, né, em que trazia à tona a intenção deles de reproduzir ou de trazer de volta aí o Big Stick, né, a doutrina Monroe, né? Então, assim, quem lê o documento viu, ó, é isso, né, a doutrina Monroe e tá colocando em prática, né? Então, assim, todo mundo que tinha algum problema ou que foi criticado pelo Trump já ficou de pé atrás, né? Eu acredito que o presidente lá da Colômbia deve estar caçando um bunker bem longe da capital para poder. Não, ele disse, ele fez uma declaração, primeiro, assim, acho que uma declaração que ele disse que se caso ele fosse capturado, ele caísse, que o povo deveria ocupar todas as instâncias de poder e resistir. Ele quis dizer o seguinte, ó, se eu for tirado e vocês verem assim que o prefeito, o governador, não sei quem, vai se alinhar ali aos americanos, vai ceder, vocês vão lá, ocupem e resistam. Agora, eu acho assim, que o presidente colombiano tem uma outra questão envolvendo o presidente colombiano. Primeiro, que ele é um ex-combatente, ele é um ex-guerrilheiro. Tá? Então ele tem experiência militar, coisa que o Maduro não tinha. O Maduro era sindicalista, ele era um... E talvez o Chaves não tivesse sofrido o tipo de ataque que o Maduro tem lá. Outra coisa, o exército colombiano, eu acho que é a força armada que mais preparada para combate no continente é o exército colombiano, porque o exército colombiano vem de anos e anos de guerra. Só que tem uma desvantagem, tem bases militares americanas dentro do território colombiano. Agora, eu não sei se o Trump teria coragem de fazer isso, porque pode haver uma revolta popular e ter ataque contra as bases americanas dentro do território colombiano, e aí vai ter morte de soldados americanos. Ele quer evitar isso de todo jeito. Porque o que ele quer é um domínio sem o gasto político e econômico, né? Assim, o que eu ia falar antes, essa questão do Maduro e o Chaves, existe uma resistência lá, né? Dentro do próprio chavismo, dentro do próprio governo, uma resistência ao Maduro. Porque eles acreditam que o Maduro, ele meio que se desviou um pouco do que seria a intenção do Chaves. Inclusive, a Delcy, né, ela era um pouco desse grupo, aí meio que houveram conversações políticas, ela meio que foi cooptada aí, né? Ela meio que deu uma apaziguada, mas existe como é que fala? Ela é considerada ideologicamente mais chavista do que o Maduro. Exato, mas ela deu uma lulizada lá, né? Ela deu uma de Lula ser amigo dos dois lados ali. Essa resistência dentro ali do chavismo, né? Contra o Maduro, ela existe, ela é conhecida, não é nada secreto, né? Mas, assim, o Trump, né? Se ele faz isso na Colômbia, ele vai fazer com que a opinião pública, né, com o pessoal do Make America Great Again, né, ele vai ser pressionado a fazer uma intervenção na Colômbia, né? Isso vai ter um custo político e financeiro muito grande. Por que eu falo do custo financeiro? Porque os Estados Unidos é rico, tem base. Os Estados Unidos é um império que ele está, assim, no início do seu declínio, né? Acho que, assim, muitos analistas, muitas pessoas têm essa noção. Então, tanto que ele está fazendo com a Groenlândia, né, o Canal do Panamá, ele está vendo a China como o maior inimigo econômico dos Estados Unidos, por tabela a Rússia, né? Então, assim, ele não quer gastar, né? Ele não quer, vamos dizer assim, não falir, mas que entre uma crise por falta de reservas. Então, assim, não acredito que ele queira agora gastar dinheiro com uma intervenção na América Latina. Talvez ele esteja guardando dinheiro para essas intervenções ali no Canadá, na Groenlândia. Seja compra de tentar comprar a Groenlândia ou tentar botar a base lá, meio que a força. Porque, assim, hoje, de alguma maneira, eu acho que economicamente ele está tentando resguardar ali vamos dizer, de uma maneira geral, os cofres públicos americanos. Né? Porque hoje também você tem uma ideia. Desculpa. Ele fazendo isso, não para o bem da população, mas para usar desses recursos para tentar resgatar o império e não fazer com que ele caia. Dando uma de profeta aqui, eu acho que muitas bases americanas ao redor do mundo podem ser fechadas, porque o custo é alto, né?
enfim, Então, assim, o crescimento da China se deu a partir principalmente dos anos 2000, que foi o período em que os Estados Unidos enterraram trilhões em Iraque, Afeganistão, Oriente Médio de forma geral. Então, assim, ao mesmo tempo que a China usava trilhões para construir uma infraestrutura que hoje é invejável, os Estados Unidos despejavam trilhões nesses países, sim, que não teve a reconstrução, não gerou dinheiro, tudo isso, mas gerou um enorme prejuízo para os cofres norte-americanos e não houve a grande vitória política que eles esperavam. Né? Agora, só momentaneamente voltando lá na Colômbia, o presidente da Colômbia também colocou uma ideia que é a volta da Gran Colômbia. Não acho que vai acontecer, mas assim algum tipo de assim, mas ele pode ali de repente tentar algum tipo de uma espécie de um Mercosul dos países. Uma pequena OTAN, inclusive, assim, entre os três países ali, Venezuela, Colômbia, e o outro era o Equador, né? Uhum. Venezuela, Colômbia, Equador, ele pode tentar alguma coisa assim, uma confederação, todo mundo autônomo, mas ter um exército em comum, alguma coisa desse tipo. O próprio Panamá que fez parte da Colômbia. Mas hoje o Panamá é muito difícil por causa do canal, né? Os Estados Unidos não vão desistir do canal, então é muito difícil. Né? Agora, os americanos estão indo em rota de colisão com a Europa, né? Vamos ver se o que os europeus vão colocar. Acho que isso agora, é uma live legal. Isso é uma outra live legal, ainda. Essa questão da Groenlândia lá, da OTAN. No dia do ataque também teve a morte de 32 cubanos, né? Pelas forças especiais norte-americanas. E também e parece que mais uns 30, pelo menos, quase 40 venezuelanos. Né? Como você avalia esse fato deles terem, do Trump ter falado que não houve nenhuma morte das tropas especiais norte-americanas, enquanto você teve quase 70 cubanos, venezuelanos mortos, lembrando assim que os cubanos são extremamente preparados, né? Inclusive o comandante das forças cubanas que estava protegendo o Maduro foi o mesmo comandante que, quando o Papa João Paulo II foi para Cuba, cuidou da segurança dele. Assim, o mesmo coronel. Assim, como você vê assim, que os cubanos as perdas foram tão grandes. E isso até que fez o pessoal levantar a ideia de que foi traição, né? De que poderia ter havido alguma traição. Ainda que parece que não houve, né? Parece que o general que foi retirado do poder não foi porque ele foi traído, mas realmente teria sido pelo, digamos assim, o baixíssimo desempenho operacional dele ali como comandante, né? Assim, eu acho que é possível, mas eu não acho que as baixas tenham sido zero nos Estados Unidos, né? Eles podem ter tido soldados mortos ali que foram levados de helicóptero, bem simples, né? Você teve o helicóptero foi variado, né? Foi atingido. O helicóptero não caiu, ele voltou. Mas podem ter morrido soldados ali nesse ataque, né? Nessa explosão aí que houve no helicóptero. Assim, eu não acho que foi zero. Talvez seja um exagero que tenha sido zero, né, das forças americanas. Mas que eles conseguiram matar muito, sim, dos cubanos e venezuelanos, eu não duvido, cara. Porque, assim, primeiro que as explosões, nesse número entram os que morreram nas explosões, certo? Segundo que lá, como eu te falei, se eles entraram no prédio sem luz, pelo alto, se as equipes que estavam lá para defender o Maduro não tinham, por exemplo, óculos de visão noturna, né? Então eles geram uma desvantagem. Você imagina uma equipe Delta descendo ali pelas escadas do prédio e os seguranças, os soldados, quem de repente, às vezes nem soldados, quem eles vinham ali, eles iam eliminando, entendeu? Se os soldados não tinham esse equipamento, seguranças, né, das imagens que eu vi da segurança, sim, alguns eram militares, mas alguns eram aqueles caras à paisana de terra. Então, assim, eles estavam preparados para receber os caras sem luz ali. Se não estavam, não iam conseguir ver os americanos, né? Então, assim, eu acho que realmente, na minha opinião, deve ter, sim, morrido uma quantidade
enorme de venezuelanos e uma quantidade pequena de norte-americanos. Inclusive, eles tinham, né, treinado em réplicas dos cômodos, dos andares desse prédio, né? Então, isso tem que ter sido passado por alguém, né? É claro, então. Não houve a traição, como eles falam, dos militares, né? Mas tinham pessoas infiltradas ali, dentro do governo. Talvez até entre os militares, mas isso já seria uma traição, né? Mas essa traição, assim, de um grupo, não, vamos trair ele. Não, eu faço a traição de alguém de alta patente, né? Como o general responsável ali. Para você ter um informante ali dentro, né, ou a pessoa é um civil membro do governo, ou é um militar. Para estar ali e passar esse tipo de informação, por exemplo, da rotina do Maduro. Essas pessoas, eles tinham conhecimento do que ele comia, dos animais do Maduro, né? Sabiam que toda noite, quando os americanos adentravam o espaço aéreo, o Maduro sair do cômodo dele, dos aposentos dele, e ia para o bunker. Inclusive, se especula que ele devia estar assim, é mais um. Não deveria ter ido com tanta rapidez, né? Porque era mais um dos, sei lá, 10, 15, 20, 30 noites que eles são obrigados a sair do quarto e ir, entendeu? Então, pode ter tido uma morosidade maior, uma demora maior, porque, assim, treinamento, você tem um treinamento, mais que ele tenha que parecer real, às vezes você faz aquilo muitas vezes, você acaba não sendo tão rápido quanto deveria ser no treinamento. Então, assim, às vezes aquela coisa. A rotina, né? Fez hoje um dia, os americanos não vieram, amanhã não. Aí naquele dia você, de novo isso daí. Não, calma aí, deixa eu acabar de ver aqui. Deixa eu ver uma água antes. Deixa eu pegar um biscoito antes. Deixa eu acabar de ver a novela aqui. Acabar de ver a novela aqui, 5 minutos aí que tá faltando para acabar. Entendeu? Então, assim. Isso pode também acontecer mesmo. Então, assim. Tanto que quando eles chegaram, ele estava adentrando ao bunker, né? Ele estavam abrindo a porta ainda para ele entrar no bunker. Né? Faltou pouco, né? Mais um pouco ele teria conseguido, né? Então, de repente, pode ter sido esse o caso, né? Se fosse no primeiro, de repente, no primeiro ele tinha sido mais rápido, né? Na primeira invasão, né? Ao espaço aéreo. Então, é isso. Então, realmente, né? Assim. Mas, assim, eu acho que uma coisa. Duas coisas, né? Primeiro, assim, vou destacar o seguinte, assim, o Maduro, o julgamento, a forma que está ocorrendo e, assim, as aparições deles demonstram uma pessoa, assim, que mantém uma dignidade exemplar. Em nenhum momento ele se coloca como um prisioneiro de guerra e em nenhum momento ele abaixa a cabeça pro povo, né? Assim, isso a gente vê, assim, que ele realmente, assim, ele pode ser julgado, pode ser condenado, mas ele em nenhum momento legitima o julgamento e né, porque, assim, não é legítimo mesmo, ele é um chefe de Estado que foi sequestrado por outro Estado, não foi condenado por um tribunal internacional, nem mesmo pela ONU, nem pelo tribunal internacional nenhum, e tudo indica que ele vai encarar a coisa com muita coragem, e eu acho que isso também demonstra, passa uma certa, digamos que os meus alunos de hoje em dia falam, né, que eles estão construindo áurea, né? Não sei se você já ouviu esse termo, a molecada fala isso hoje em dia, né? Assim, demonstra dá uma força de espírito até para a resistência venezuelana, né, para o povo venezuelano, tipo assim, olha, o cara foi capturado, mas ele não chegou lá e não tá chorando, não tá com mimimi, não, o cara tá resistindo E agora, uma segunda questão, eu acho uma questão para a gente terminar, é o seguinte, é o aprendizado que esse fato que a gente tem que tirar dele, né, da guerra moderna, para nós, por exemplo, para o Brasil, né? A gente está vendo aí que aquilo que o Vitor falou, quer dizer, quando a gente pega um país do tamanho do Brasil, que a gente fala assim, o Brasil não pode ser invadido, porque o Brasil é um país tão extenso que se na Venezuela calculava-se ali que ia precisar de uns 200 mil homens no mínimo para invadir a Venezuela, um país também do Brasil vai mais de 1 milhão.
né? Se você quiser ocupar o país inteiro, né? A resistência seria, assim, seria uma coisa praticável. Mas essa operação contra o Maduro, ela indica que pode sim haver uma operação centrada tanto para capturar um líder político, quanto para poder, por exemplo, destruir uma indústria que seja vital para o país, ou algo desse tipo, com perdas mínimas para o atacante, se o Brasil não estiver preparado para a guerra eletromagnética, para a cyberguerra, não tiver baterias antiaéreas, se não tiver comunicações realizadas e satélites operados pelas Forças Armadas brasileiras, com empresas brasileiras, o que não acontece atualmente, porque é tudo feito por empresa israelense ou norte-americana que operam aqui no Brasil, inclusive nas questões aí militares. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, porque questões militares devem ser o máximo possível totalmente nacional, feita por empresas nacionais, mesmo que o custo seja maior. Né? Porque de uma empresa, assim, não é vender refrigerante. Vamos lá. Não tem problema que o refrigerante seja o refrigerante norte-americano, mas o satélite, mas o radar tem que ser brasileiro, operado por brasileiros. Então, isso nos deixa, assim, uma lição para o Brasil. Né? A gente, pelo menos, tem a nossa capital bem afastada do oceano, né? Inclusive, eu vou entrar num tema que perguntaram para mim numa live há 2 semanas atrás aqui no canal, que me perguntaram, a gente estava falando de outros assuntos, me perguntaram daquela questão, você conhece a Noite Oficial dos OVNIs de 1986? Quando, assim, aquilo tem todas as características de guerra eletrônica, como essa que nós vimos na Venezuela. Né? Que os aviões brasileiros, que possivelmente algum aparelho desse, talvez alguma potência por aí, treinando, tenha adentrado o espaço aéreo brasileiro e enganado, né, usando sistemas de armas eletrônicas, os aviões brasileiros, que inclusive era o F-15 Tiger, né, que não é F-5, né? Tá, F-5. F-5 Tiger, que não é um avião lá muito... Apesar de ter sofrido várias modernizações, é um avião antigo, né? Tem enganado a eletrônica do avião e dos radares, ter sobrevoado, inclusive, a nossa capital e saído. Então, aquilo ali tem todas as características de guerra eletrônica, né? E de guerra eletromagnética, né? Então, fica o alerta aí para o Brasil, né? Nós temos que nos preparar para isso. Se quisermos estarmos preparados para a guerra moderna. A guerra moderna não é mais gente correndo com metralhadora na mão e mais um monte de gente correndo do outro lado, né, cavando trincheiras, essas coisas. Isso pode até acontecer, como a gente está vendo na Ucrânia, mas é 2 países vizinhos. Agora, quando você tem um país como os Estados Unidos fazendo um ataque de fora, acho que esse caso da Venezuela tem que ser muito estudado, tanto pelos militares quanto por nós também, que somos analistas geopolíticos e militares civis, porque isso é o que vai ocorrer é a guerra moderna. Né? É isso aí. Quer falar alguma coisa? Não, por aqui já deu 1h20 já, né? Se deixar, a gente vai aqui até 3 horas. Bom, então nós vamos caminhar para o encerramento. Antes de encerrar, quero dizer que live ao vivo nós não teremos semana que vem, porque a semana que vem eu não estarei, né? Não terei possibilidade de fazer lives ao vivo semana que vem, tá? Então, semana que vem não teremos lives ao vivo, mas eu vou deixar vídeo programado para este mesmo horário, às 21 horas, na segunda-feira, com análise geopolítica. Eu agradeço a todos. Oi? Não, ia brincar, acabou as férias, né, Edgar? Tá acabando. Eu agradeço todos os lives espectadores que nos acompanharam e todos aqueles que vão assistir a live depois, né, que acaba tendo maior audiência depois da live. Compartilhem este vídeo nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deu joinha, inclusive quem está assistindo agora, se não deu joinha, dê o joinha.
e principalmente façam comentários, e nos comentários podem nos criticar, não tem problema nenhum, mas também coloque aí o que vocês gostariam de temática que fosse abordado aqui no canal referente à geopolítica, bom? Então, pessoal, boa noite a todos e até a próxima live. O Vitor já está caindo ali com a câmera. Então tá bom. Até a próxima, pessoal. Um abraço.